Eu sou o Eduardo Biasuto. Hoje eu vou falar como que a gente cria uma proposta comercial de serviços em 10 etapas. Então, você pode chamar de orçamento, de cotação, você pode chamar do que quiser. Mas é aquele material que você envia para o seu cliente para dizer os serviços que você está prestando e o preço que você vai cobrar. Muitas vezes, a gente não dá tanto valor nisso, né? Então, principalmente para quem está começando, para quem tem um negócio pequeno, para quem é microempreendedor, tem uma pequena empresa, presta um serviço muito bem feito, mas muitas vezes na hora de vender isso, na hora de comunicar isso para o cliente, acaba se perdendo um pouco e não passa o valor que realmente deveria. Então hoje a gente vai mostrar aqui em 10 passos como você cria um arquivo, um documento de Word mesmo, para que você possa usar de base para todas as suas futuras propostas. E aí, ao longo do tempo, você vai melhorando isso e deixando cada vez mais completo para que represente o serviço que você faz. Então, como que a gente inicia isso, né? No item 1, a gente primeiro coloca uma capa ali mostrando os dados da sua empresa, os dados da empresa do seu cliente, o responsável, que é quem você está conversando ali no seu cliente, e os seus dados também, tanto de contato quanto nome, e-mail, para que fique claro ali quem são as pessoas envolvidas naquela negociação. Se for uma pessoa física, o seu cliente, também, mesma coisa, coloca o nome dele completo, todas as informações ali que você tem dele, para identificação ainda, não são dados para assinatura, ok? Para quando ele pegar essa proposta, ele saber exatamente do que se trata. No tópico 2, a gente vem para o objetivo dessa proposta. Então, por que você está enviando essa proposta para o seu cliente? Então, ali você vai falar o que você vai fazer de forma bem resumida. Eu gosto de colocar o problema e a solução de forma resumida para o cliente entender o que está se tratando ali. Muitas vezes, você tem que pensar que muitas vezes as pessoas que você trata a proposta nem sempre é a pessoa que realmente assina. Então, ela vai precisar enviar essa proposta para alguém. E nesse momento, se você tem um documento que já quebra diversas objeções, isso gera uma diferença absurda para o seu concorrente. Então, se hoje você faz a sua proposta num talão de pedido, você faz num Word simples, se você manda no e-mail, se você manda no corpo do WhatsApp, cara, e o seu concorrente manda essa proposta num template bem organizado, pensa, qual tem mais valor quando esse seu cliente encaminha aquilo para alguém, ou mesmo quando ele recebe, né? Ele olhou e falou assim, cara, minimamente essa pessoa aqui se preparou, ela está mais bem pronta para prestar serviço para minha empresa ou aqui para mim e para minha família, tá? Então, num segundo tópico é isso, o objetivo daquela proposta. No terceiro tópico, você vai colocar um resumo do serviço que você vai prestar. Então, se você vai prestar algum tipo de serviço de tecnologia, você vai colocar ali o tópico. Você vai prestar um serviço de construtora, você vai prestar um serviço de personal, um serviço de arquitetura, independente do serviço que você for prestar. Ali é onde você vai colocar os tópicos. Já no item 4, você vai colocar a descrição dos serviços. É ali que você vai colocar todo o detalhamento do que você vai fazer, ok? Não se preocupe que aqui eu vou deixar um link para você fazer o download de um template para você usar como base. Então já vai ter ali todas essas informações pré-formatadas e você vai ter um esqueleto para poder aí seguir e deixar da forma como você quer, beleza? Então, depois dessa etapa de detalhar bem o que você quer, o que você vai fazer, perdão, a gente vem para os prazos de entrega. Então, muitas vezes nessa parte dos prazos, se a gente não determina bem, é onde muitos clientes, muitos contratos, muitos negócios se perdem. Porque ali a gente precisa deixar claro que quando depende alguma coisa do nosso cliente, o prazo congela. Pensa que você vendeu alguma coisa para o seu cliente e ele precisa comprar algum tipo de material ou ele precisa fazer alguma coisa e aí ele demora para fazer isso. Vamos supor que você tem um mês para fazer aquilo. Ele demora 15 dias para te dar o material e daqui a pouco ele já está te cobrando a finalização do serviço. Se você não tem isso bem claro, agora falando assim parece besteira, parece que não. Mas duvido que você não passou por uma situação dessa, onde o seu cliente atrasou para te entregar alguma coisa e no final das contas ele te cobrou do prazo final do trabalho. Então, essa informação é extremamente importante, assim como o prazo para início do trabalho. Porque o cliente ele fica te enrolando muitas vezes ali 1 mês, 2 meses para fechar um serviço com você. Quando ele fecha, ele já quer que comece aquilo no dia seguinte. Quando você pergunta, pode começar quando? Ele responde, ontem. Então, entenda que na sua proposta já tem quantos dias você precisa para iniciar esse trabalho, ok? Então, após essa parte
dos prazos de entrega, a gente vem para o investimento. No investimento, a gente vai colocar os valores que a gente vai cobrar, as variáveis daquele valor, caso haja alguma coisa, e as condições de pagamento. Muitas vezes você aceita um determinado valor atrelado a uma forma de pagamento específica. Se o cliente for pagar parcelado, é uma outra coisa, se ele for pagar faseado, é uma outra coisa, mas aqui tem uma pegadinha. Cuidado quando você for destrinchar o seu preço, porque muitas vezes você só consegue fazer um preço. Vamos supor que você tem 4 itens na sua proposta, 5 itens na sua proposta. É melhor que você coloque um valor final, porque muitas vezes uma coisa meio que depende da outra. E se o seu cliente fala que quer comprar só o item 1, às vezes o preço não vai ser aquele. Então, essa é uma questão que, principalmente para quem presta serviço, precisa tomar muito cuidado, tá? Mas esse tópico aqui é para a gente falar exatamente disso, de colocar os valores que você precisa e a condição de pagamento que você aceita para aquela proposta. Já no item 7, a gente vem para a validade da proposta. Isso aqui também é um ponto bastante importante, porque a gente ouve falar muito de escassez, né? Então, precisa gerar escassez no cliente, mas muitas vezes isso é falso. Só que o que é legal aqui é a gente trazer a verdade disso. Porque principalmente para quem trabalha com serviço, não é sempre que você tem a mesma disponibilidade. Então quando você está com uma disponibilidade maior, muitas vezes você faz um preço mais interessante, você tem um prazo menor. Então não é que você não vai fechar aquele serviço com o cliente, mas que aquelas condições que você está colocando na proposta tem aquela validade. Então olha, cliente, eu só consigo manter essas condições que eu coloquei de escopo, prazo para início, prazo para finalizar, valor, condição de pagamento até essa data aqui. Se passar dessa data, eu vou te atender, mas eu vou precisar revisar alguma coisa. Essa é a escassez de verdade. Quando você fala com verdade e coerência para o seu cliente. Isso funciona, isso realmente converte. Depois da validade, a gente tem aqui as condições gerais e garantias. Então é um tópico que eu utilizo para colocar se tem alguma cobrança adicional que vai acontecer só de acordo com algumas coisas. Então, por exemplo, nos meus serviços, quando eu preciso muitas vezes me deslocar para fora da Grande São Paulo, eu cobro taxa de deslocamento. Se eu preciso sair para uma determinada região, eu cobro despesas do meu cliente. Enfim, tem diversas coisas que a gente pode colocar ali. Se o trabalho ele fica acima de 1 ano, você já traz ali para uma linha de talvez correção de GPM, de IPCA, de acordo com o que faz mais sentido para o seu negócio. Se tem alguma premissa, né? Então às vezes você fala assim, poxa, para eu te atender eu preciso dessas condições, eu preciso dessa informação, eu preciso desses materiais. É ali que você vai colocar todas as informações que você precisa para realizar o trabalho. Depois de condições, de condições gerais, a gente vem para assinatura. Gente, esse tópico aqui é muito importante. Muitas pessoas falham nisso aqui por não saber. Então, além da assinatura sua e do seu cliente, precisa ter reconhecido em cartório, precisa também 2 testemunhas para que essa proposta tenha validade. Caso você precise acionar isso judicialmente num futuro, isso não vai ter validade se não tiver essas testemunhas ali envolvidas. E a questão do cartório hoje, por mais que isso seja um problema, hoje facilmente é resolvido com assinaturas digitais. Isso tem validade legal. Tá? Então, se a gente assina hoje aí pelo Authentic, se a gente assina por algumas outras plataformas que dão até uma quantidade gratuita aí, não tenho nenhuma parceria com a Authentic, mas é o que eu utilizava aqui de forma gratuita, até que a gente assinou um plano com eles e inclusive recomendo. Depois desse tópico da assinatura, que é bem simples, tá, gente? Você, lá na plataforma, você submete a sua proposta lá, coloca quem vai assinar, o e-mail das pessoas que vão assinar, e a própria plataforma faz esse envio, consegue fazer por e-mail, por WhatsApp, gera link para você mesmo enviar. É algo bem tranquilo. Muitas vezes a gente acha que essas coisas são complexas, mas complexos são os problemas que acontecem depois se a gente não cuida dessas coisas. Então, é importante que a gente trate antecipadamente esses problemas, esses futuros problemas, para que depois a gente poupe aí nosso tempo e, enfim, nos economize muito tempo e dinheiro em relação aos problemas que isso pode gerar. Depois desse tópico de assinatura, eu sempre coloco considerações finais e próximos passos, porque isso já dá uma visibilidade para o cliente e traz na cabeça dele
já o próximo passo. Poxa, se ele começa a enxergar o próximo passo, então você já colocou ele como se tivesse assinado aquela proposta. É até um gatilho mental muito forte. Então você vem e fala, ó, o próximo passo aqui é a gente fazer uma reunião de kickoff assim, assim, assado, eu vou te prestar esse tipo de reporte, ou não, a gente já começa o trabalho no dia tal. Enfim, independente do que faz sentido aí para o seu serviço, para o seu negócio, escreva os próximos passos e as considerações finais. Poxa, eu agradeço aqui a confiança, parabéns pela sua decisão, tá? Porque você precisa parabenizar o cliente, reforçar nele a decisão que ele tomou. Você precisa fazer um estímulo positivo naquilo que ele tomou. Você não tem que agradecer por ele ter comprado, você tem que agradecer a confiança. Mas ele tomou uma boa decisão. Ele não tem que estar triste quando comprou de você, tem que estar feliz. Então você reforça o que ele fez como algo positivo. Parabéns pela sua aquisição e obrigado pela confiança no nosso trabalho. E, gente, agora que a gente tem todo o script de uma proposta simples de serviços, a gente vai para a dica de ouro. Não falem sobre o seu serviço, sobre os métodos do seu serviço. Falem sobre o que o cliente vai receber. Então, muitas vezes você é tão bom no que você faz que você fica falando, poxa, eu vou usar o método tal, eu vou fazer do formato tal, com a técnica X, com o conhecimento Y, e o cliente ele está comprando aquilo ali é um diferencial seu. O cliente, no final das contas, ele comprou o que ele quer receber. Então, a sua comunicação tem que ser essa. Esses dias eu estava com uma pessoa que faz mentoria financeira, ela falou assim, eu tenho dificuldade de vender, porque eu explico para a pessoa como é que vai ser a planilha, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, que vai ter o controle. Eu falei, meu, que coisa chata. Ninguém quer controlar nada em planilha. As pessoas fazem isso porque precisam. O que os seus clientes querem é sair das dívidas, realizar sonhos, construir patrimônio, investir, viajar. Essa é a comunicação que você tem que ter com eles. Então, entenda o que o seu cliente espera, faça a sua comunicação e a narrativa da sua proposta de acordo com isso, porque isso realmente é o que vai converter. E se você chegou até aqui, clica no joinha, se inscreve no canal e se fez sentido para você, encaminhe para mais pessoas. Se tem algum tipo de dúvida, coloque aqui nos comentários, me siga no Instagram que a gente pode mandar a pergunta por lá, o que for, que eu vou fazer de tudo para responder todas as pessoas. E se fez sentido para você, encaminhe para mais pessoas para que o YouTube entenda que isso aqui é relevante e nos ajude a chegar em mais lugares. Eu vou gravar novos vídeos futuramente e espero ver você por aqui.